Bem-vindos ao 8º e último episódio deste podcast dos pés à cabeça. E quero já, em jeito de resumo final, obrigado pelo prémio, quero só agradecer à Luzia da Saúde. Porquê? Porque este podcast serviu não só para conhecer muito boa gente com quem não tinha grande intimidade, mas também serve, e digo serve no presente, porque permite-me conhecer melhor pessoas com quem tenho, vá lá, alguma convivência e conheço algumas coisas de há uns anos para cá. Por exemplo, Madalena Abcacis, nossa convidada. Conheci ainda melhor a Madalena graças à conversa que tive com ela. E hoje vou ter a oportunidade de falar com o meu querido António Raminhos sobre coisas, e já conheço o Raminhos. Aliás, olá Raminhos, como é que estás? Está tudo bem? Está tudo bem. O Raminhos, tu eras concorrente no primeiro programa que eu apresentei na RTP. Feitos ao bife. Feitos ao bife. Exatamente. 2000 e troca ao passo. Sim, muito giro. Muito, sim. Lembro que fizeste Monty Python, lembras-te? Fiz Monty Python. Fizeste Monty Python, fizeste o Mick Jagger. E eu ando à procura desse vídeo e não o encontro. Epá, maravilhoso, maravilhoso. Um Raminhos bastante diferente. Sim. E agora, António, de há uns tempos para cá, e acho muitíssimo bem que o tenhas feito, decidiste abrir o jogo em relação a ti próprio. E gostava de saber, começar por aí. Porquê é que sentiste a necessidade de abrir o jogo falando de uma coisa tão pessoal quanto o teu transtorno obsessivo-compulsivo? Opa, porque, olha, desde já primeiro que tudo, obrigado pelo convite. E ser o último episódio, não sei se vai terminar por eu estar aqui ou se já estava estipulado. Não, fizemos uma hierarquia de convidados. Ok. E foi tipo senso comum, okay. Raminhos para o último. Pronto, está bem. Olha, então. Não queremos acabar em beleza, pá. Porquê é que eu decidi? Simples, isto foi assim. Estas questões no meu seio de amigos e família já não eram tabu, pelo menos para mim. E na altura da pandemia eu comecei a fazer alguns diretos no Instagram, onde comecei a abordar as questões da ansiedade e de como é que, e também da perturbação obsessiva-compulsiva, exatamente porque eu comecei a perceber que havia muita malta que estava a entrar nesse registro. Uhum. E percebi que era algo que fazia sentido partilhar e dar um bocadinho, se possível, que era esse o objetivo, dar um bocadinho daquilo que eu não tinha ou que não tive no meu processo, que foi uma identificação. Não é? Porque eu lido com isto desde pequenino, desde que me lembro de mim, que lido com questões obsessivas e com ansiedade, mas só para aí aos 26 anos é que eu encontrei um psicólogo que me direcionou. E depois eu comecei a ler livros, mandei vir montes de livros da Amazon sobre psicologia e é muito curioso tu veres pessoas do outro lado do mundo que têm exatamente o mesmo padrão que tu tens e pensam as coisas exatamente da mesma maneira. Às vezes até aqueles pensamentos que tu pensas, é impossível alguém pensa como eu. É impossível alguém ter estas pancadas. Sim. E depois tu ouves histórias idênticas e isso é do caraças. Aos 26, portanto, percebes que sou maluco. Que és maluco. Ok. Que és maluco, não és maluco. Tens que lidar com as tuas cenas. Como eu digo, somos todos. Exatamente. Somos todos malucos. E antes dos 26, começaste por dizer que eras muito miúdo quando percebeste dessas ansiedades, dessas preocupações. Como é que tu lidavas na altura? Como se lidava nos anos 80. Nos anos 80 não havia ninguém com questões de saúde mental. Tu não tinhas nenhum vizinho bipolar, era só uma besta, não é? Era o parvo. Ou não tinhas um primo com uma depressão, era um totó que vivia à custa dos pais e não saía de casa. Era assim que as pessoas falavam. Portanto, eu era o nojentinho. Era o esquisitinho. A minha mãe dizia era o niquento, porque eu era assim com as coisas, não quero tocar ali ou não sei o quê. Pronto, e tu cresces um bocadinho assim, quase sendo como se fosse um feitio. Não é? E só depois mais tarde tu percebes que isto faz parte de mim, mas não é o meu feitio. Tu, quando eras miúdo, não tinhas essa necessidade de tentar perceber ou tentar... Nem tinha noção, esquece. A verdade é que quando somos putos, não temos tempo para isso. Não tens tempo, sim.
Eu acho que o grande problema, quer da saúde, e estava ali a ler dos hipocondríacos, mas na saúde mental em geral, eu acho que o grande problema é as pessoas identificarem-se com o seu cérebro. As pessoas assumem que o cérebro é aquilo que as define, e o cérebro é uma centralina, como nos carros, não é? Um computador, é um órgão. É um órgão? É um órgão como todos os outros, e aquilo que te define é muito mais do que isso, é a tua história, as tuas vivências, todas as tuas experiências, as emoções, não são os pensamentos e não são os desequilíbrios neuroquímicos que tu tens no teu cérebro. Mas tu não sabes, e as pessoas não sabem, acho que ainda baralham muito isto. Então, um gajo quando é puto, e mesmo adulto, quando tu tens pensamentos idiotas, ou quando sentes que não queres sair de casa por várias questões, ou tens medo de determinadas coisas, tu assumes que tu és assim, que aquilo é aquilo que te define. E um gajo quando é puto, portanto, eu tinha as minhas pancadas, pronto, era assim. Sou eu que sou assim. Lembras-te de uma ou duas pancadas, falaste aqui do nojentinho, uma ou duas coisas que olhando para trás tu pensas hoje em dia, aquilo já era o toque a trabalhar e a dar cabo de mim? Em 1986, para aí, 86, 87, por aí, a RTP lembra-se de dar uma reportagem que fazia muito sentido, que havia uma teoria, era a passagem do cometa Halley. Sim. E que havia alguém que dizia na altura que havia uma probabilidade de ser o fim do mundo. O mundo ia acabar. O mundo ia acabar. E eu lembro-me de ser puto, eu devia ter 7, 8 anos, e estar a ver aquilo no telejornal e sentir um ataque, aquilo que já devia ser tipo um ataque de ansiedade, uma pressão no peito, porque eu pensei, se isto está a dar no telejornal, é porque pode ser verdade. Isto vai acontecer. E nos anos 80, a malta que está mais nova, que está a assistir isto, não sabe, mas nos anos 80 nós tínhamos 2 canais. RTP1 e RTP2. Quando vocês iam para a escola e diziam, viste o filme? Ninguém perguntava qual. Era sim ou não. Não tinhas visto? Não. E havia outra coisa, quando começava um programa na RTP2, pescava e vice-versa. Ou seja, toda a gente falava das mesmas coisas. Não é? É verdade. Então no dia a seguir eu lembro-me, nós íamos para a escola e toda a gente a falar daquela história do fim do mundo, e o malta a dizer, ei, vocês ouviram, o mundo vai acabar, e iam a dizer, o meu pai diz que o mundo já acabou em França, que a seguir somos nós. Aqui estou a inventar. O mundo está a acabar da direita para a esquerda, não é? Exato. Nós somos sempre os últimos. Exato. Não, mas toda a gente na escola a falar disto, meu. E aquilo causou-me um desconforto tal que eu tive um sintoma de ansiedade que se chama, não sei se não é fabiofobia, qualquer coisa assim. Basicamente eu deixei de conseguir comer. Não engolias? Não engolia, porque sentia, era como ficas demasiado consciente dos movimentos de glutinação. Sim. E tens medo de morrer sufocado. Ok. Isso é um sintoma da ansiedade, é uma fobia. E eu parei de comer, emagreci imenso, nunca mais engordei desde então, mas emagreci imenso, não só comia papas, eu com 8 ou 9 anos, papas, purés, a minha mãe passada da cabeça, coitada. E o que é que os teus pais achavam que era? Os meus pais levaram-me a um psicólogo dos anos 80, uma bruxa. Que disse o quê? Já não me lembro, mas era uma pessoa. O que é que o António tinha? A segunda bruxa? Não era uma bruxa, era uma médium. É um conceito ainda um bocadinho diferente, mas foi muito engraçado, porque esta médium, que era a Dona Manuela, foi na realidade a minha primeira psicóloga, porque ela fez aquilo que ninguém tinha feito até então, que foi ouvir-me. Ok. E ela aceitou que aquilo que eu estava a sentir era verdade. Tu já tinhas tentado falar, por exemplo, com os teus pais? Sei lá, eu não tenho. Voltamos a falar, anos 80. Sim, eu não me lembro, mas a minha mãe achava que era tipo mania, que era uma pancada, não sabiam lidar. Não sabiam. Assim não, hoje é difícil. Imagina naquela. Quantas vezes ouviste tipo, não sejas assim, mas não há outra forma? Não, pior do que isso. Não penses nisso, que é o clássico. Não penses nisso. Então tá bom, pronto. Está pronto. Estou fixe. Está fixe. Obrigado. Está resolvido. Não penses nisso, tem calma. Tu precisas de ir espairecer, não é? Quando era mais velho, tens que arranjar trabalho.
Pronto, e pá, tu ouves essas cenas todas e até tu perceberes que estás mesmo a lidar com questões, ficas sempre nessa ideia que pá, sou eu que sou assim. Sou eu que sou assim. E tenho pá, histórias essas tinham uma de contaminação quando era puto. Isto eu não me lembro, a minha irmã é que me contou isto. Ela diz que eu devia ter para aí 4 ou 5 anos. Eu vivia nos Olivais, anos 80. Olivais era um bairro, digamos, propenso ao tráfico. Muita heroína na rua. Sim. Era perfeitamente normal tu encontrares seringas, limões na rua, às portas dos prédios. Pá, e a minha irmã diz que eu cheguei a casa em pânico porque tinha encontrado uma seringa. E que comecei a dizer: o que é que me vai acontecer? E será Mas tocaste na seringa? A questão é essa, é que eu comecei em pânico a dizer: o que é que vai acontecer? Será que eu vou morrer? O que é que estava lá dentro? O que estava lá dentro pode me ter contaminado. E a minha irmã começa a ficar em pânico e diz: mas o que é que quando tu picaste? E eu disse: não, eu nem sequer lhe toquei. Portanto, tu imagina, vê a capacidade de imaginação, principalmente numa criança que não tem noção dos processos mentais sequer. Eu extrapolei, a minha imaginação extrapolou de tal maneira que aquilo passou a ser a minha realidade. Portanto, passou de uma hipótese para algo que realmente nunca aconteceu, mas que na minha cabeça tinha acontecido. Portanto, são os constantes e se. Isso é a base da ansiedade e da perturbação obsessivo-compulsiva. É essa pergunta mágica que lixa a vida a qualquer ser humano, que é o e se? Que abre a porta a qualquer coisa. E tu, ao longo da tua vida, conseguiste arranjar forma de desligar desses e se's? Ou de não dar importância? Eles aparecem. Eu acho que sim. Já vamos assumir isso. Estão para quem tem então estes transtornos, estão sempre a aparecer. Mas os ICs, é assim, ninguém controla os pensamentos. Há estudos que dizem que nós temos, sei lá, 30 mil pensamentos diários, há outros que dizem 16 mil. Não interessa. O que interessa é que são muitos. E muitos desses pensamentos, muitos são bosta. Todos nós temos. A grande diferença é que uma pessoa que lida com ansiedade ou com uma perturbação obsessiva ou compulsiva fixa-se nestes pensamentos. Porquê? Porque estes pensamentos causam extrema ansiedade. E quando tu te ligas a eles e ao causar essa ansiedade, tens que procurar solucioná-los. E solucioná-los como é tirá-los daí, não é? Porque uma pessoa dita normal, eu não gosto de usar a palavra normal, mas uma pessoa comum tem o pensamento: olha, e se agora eu mandasse um soco a este gajo que está aqui à minha frente? Isso às vezes a malta ateste, não é? Naturalmente. Mas isso pode ser um pensamento obsessivo, que é uma falta de tipo, é uma imagem de perda de controle. Sim. E se eu agora desatasse aqui aos gritos, e se eu agora mandasse um soco a este gajo? E tu ficas incomodado com aquilo. Porquê é que eu estou a pensar isto? O que é que isto quer dizer sobre mim? E se eu sou capaz de fazer isto? E se eu alguma vez perder o controle? Pronto, e a partir daqui perdes mesmo o controle em relação ao pensamento. Portanto, tem muito a ver com isso. É como eu tinha muitos medos de contaminação, tenho menos hoje, mas houve uma altura, aí aos meus 18 anos, que eu quase já não saía de casa porque não conseguia andar de autocarro, nem de metro, nem nada. Porque muitas pessoas lá, quem é que lá está? E se eu vou tocar aqui, e se eu por tocar aqui eu tenho um golpe na mão, e se quem estava antes tinha um golpe na mão, e se o sangue não sei o quê, esquece. Nós somos os realizadores dos nossos maiores filmes de terror. Sim. E isto vai passando para o que tu quiseres. É uma pergunta mágica. O e se é uma expressão mágica para qualquer coisa. Falaste uma coisa muito importante, que é o facto do cérebro, aqui o computadorzinho, ser apenas um órgão, apenas entre aspas, e que, tal como tu pões pomada quando precisas de uma cicatrização, ou como tomas um medicamento quando estás com gripe, também há medicação para o cérebro. Sim, senhor. Custou-te a ti próprio admitir? Claro. Ainda me custa. Xanax? Não, eu tomava. Eu lembro que fui ao psicólogo aos meus 26 anos, esse psicólogo que me ajudou, e ele disse-me assim: passado para aí 3 ou 4 consultas, ele diz-me: nós trabalhamos com um psiquiatra, era bom tu ires falar com ele para perceber se precisas tomar algo que te equilibre para te permitir continuares o teu trabalho aqui. E quando o gajo diz isso, eu pensei: eu sou mesmo maluco, meu. O gajo está-me a receitar. Está-me a dizer para eu ir a um psiquiatra. O psiquiatra é o gajo que passa a medicação. Eu lembro, eu tinha 26 anos, eu não era um gajo conhecido. Estava a começar a fazer stand-up. O meu primeiro psiquiatra era num prédio de habitação, era um resto de chão inteiro do prédio. Eu fiquei 20 minutos
20 minutos à porta do prédio, dentro do meu carro, à espera que ninguém entrasse no prédio, que era para ninguém me ver entrar. Eu já fui a casas de strip com menos vergonha. Estás a perceber? Eu fiquei, nunca numa casa de strip, eu fico 20 minutos à porta à espera para entrar, não sei o quê. Um gajo até fica, caraças, vou uma casa. Não, ali fico 20 minutos para ver se não entrava ninguém no prédio. Time out. Casa de strip é que foi? Não. Autocarro, ai que nojo. Casas de strip? Lá está. Lá está, o cérebro. Eu até podia dizer coisas mais graves, mas não posso dizer agora aqui porque eu tenho uma piada extremamente agressiva sobre essa temática, porque o cérebro é muito seletivo. Só para aquilo que lhe convém, de certa maneira. Sim, senhores. Olha, e já que falamos no teu trabalho, fazes comédia e esses ICs e essas constantes perguntas e ansiedades que podem aparecer a qualquer momento, podem aparecer durante um espetáculo teu. Sim, eu já tive ataques de pânico em espetáculos. Assumes? Já assumi. Eu fazia e a malta ri-se. Lá está este. É isso, não é? Oba, Esta é boa, ataque de pânico. É engraçado, é um misto. Foi um misto de aceitação. Porque foi um espetáculo. Eu fiz este com a Catarina agora. E antes tinha um que era Não Sou Eu, É a Minha Cabeça, que era mesmo só sobre a ansiedade e a perturbação obsessiva compulsiva. Mas antes desse ainda tinha outro. Tive outro que era quase uma espécie de introdução já aos temas da ansiedade. Mas era um espetáculo onde eu estava ainda muito ligado emocionalmente ao que eu estava a dizer. Pá, eu lembro-me que estava Santa Maria da Feira, pá, aí, sei lá, 700, 800 pessoas, e eu estou a fazer o espetáculo. Eu já tinha tido ataques de pânico e estou a fazer o espetáculo normalmente e a minha cabeça começa: eu quero me ir embora daqui, eu vou desmaiar, eu não aguento, eu vou morrer, vai-me dar qualquer coisa, eu quero sair daqui. As mãos começam a transpirar suores, mãos frias a transpirar, o coração bum bum bum. E tu a pensar isso enquanto estás a debitar texto? Enquanto estou a debitar texto, isto é uma sensação de morte iminente. Quem já teve o ataque de pânico, é uma sensação de despersonalização, quase é como se estivesse a viver duas realidades ao mesmo tempo. Eu estou a viver a minha realidade de tudo isto. Tens noção do que estás a dizer nessa altura? Do que é que está a sair? Opa, se tenho, é muito estranho. Aí mostra a capacidade do cérebro enquanto máquina, porque são milésimos de nanossegundos em que tu estás ali. O meu cérebro estava dividido em 3 partes. Uma parte que estava a debitar o texto, eu estava a fazer o texto, as pessoas a rir, outra parte estava a ter o ataque de pânico, eu vou-me embora, eu vou morrer, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, e a terceira parte que estava a dialogar com o ataque de pânico, porque eu já tinha tido vários e já sei, tenho alguns mecanismos. E esta terceira parte que dialogava dizia: ok, se morreres é outro espetáculo que as pessoas levam para casa, se morreres também sempre quiseste aparecer no Correio da Manhã, a desvalorizar, e a coisa ia passando. Houve uma vez em Braga que eu estava e começo mesmo a sentir mal e digo assim: malta, eu estou a falar destas merdas todas, mas isto deixa-me super desconfortável às vezes e eu estou a ter aqui o início de um ataque de pânico, portanto eu vou pedir à produção para me trazerem um chocolatinho. E vamos continuar. E foi muito engraçado ao mesmo tempo, porque às tantas estou a fazer o espetáculo, a comer um chocolate, um Mars, e pronto, e normalizou-se ali. Eu acho que ali também, como o tema era isso, ajuda um bocadinho. Mas já tive em situações de trabalho por causa de certo, porque há dias que eu estou para ultrapassar as coisas, há outros dias que não. Eu acho que a saúde mental tem muito a ver com o exercício de empatia e compaixão. Para contigo, sobretudo, de aceitação que vais estar muitas vezes em sítios que não queres, mas que faz parte do processo, e aceitares que de alguma maneira tu estás sempre a fazer o melhor que sabes, porque isso é o que nós estamos todos sempre a fazer no nosso dia-a-dia. Seja saúde mental ou no trabalho, tu estás sempre a fazer o melhor que sabes. Mas também pergunto-te, ajuda muito que haja uma ajuda para o pleonasmo de quem está a trabalhar contigo. Vou dar aqui um exemplo de uma coisa que eu li e que, lá está, pode parecer pouco mortal uma coisa. Como é que é isto? Como é que é possível? Tens uma panca com esferovite. Tenho o quê? Uma panca com esferovite. Sim. E há uns tempos tiveste que fazer-te Elsa. A panca, é assim, eu não tenho uma panca com esferovite. Eu tive naquele momento uma panca com esferovite porque foi um IC. Ok. Este rapaz foi um programa da SIC que era o Lip Sync, não era? Sim. Com o César e com o Manzarra, e tiveste de fazer playback. Sim. Playback do Frozen. E eles não tinham neve a sério. Antes de mais, senhores da SIC, come on, como é que não se arranja neve a sério? Esferovite com fartura. E tu avisaste, malta, esferovite não é a minha cena. Da primeira vez eu não sabia.
Ah, não sabias? Não, só depois é que quando eu fui fazer quando eu percebi que era esferovite, é que avisei e disse: malta, é assim, esferovite não é a minha cena. E expliquei, fui sincero. Faz-me imensa confusão estar no meio deste esferovite todo, porque eu começo a pensar merdas, não sei se faz muito sentido, ou melhor, eu sei que não faz muito sentido para vocês, mas para mim é mesmo um assunto que me deixa desconfortável. Qual é que é o IC em relação ao esferovite? Opa, o IC era: eu vou engolir esferovite e isto vem para o nariz e vai para os pulmões e vou morrer. Ok. Hoje ou daqui a 20 anos. Ok. Aliás, eu tinha uma piada, posso contar? Claro. Uma piada que eu fazia que, a propósito destes medos, uma vez, porque é baseado em factos verídicos, lá está, o humor aqui ajuda bastante, porque eu construí muitas das piadas com base nisso também, nas experiências. Há uma vez que eu vou passear com a Catarina e passo por um sítio de obras e montes de pó, e estamos os dois a passear e eu começo a panicar, porque eu começo do que é este pó. O que é que isto é uma casa muito antiga e deve haver materiais muito antigos e eu vou aspirar isto e vai-me acontecer qualquer coisa, e eu começo a dizer: Catarina, eu estou super desconfortável aqui e vou porque será que o pó me faz mal? Será que não sei o quê? Será que isso só se vai saber daqui a 20 anos? Porque às vezes estas coisas demoram tempo e eu não posso ir fazer exames agora, porque se eu vou fazer exames também não me vai dar nada, e com que lado é que eu vou dizer ou seja, começo num escalar e a Catarina passa-se da cabeça e diz-me assim, e começa a dizer: pá, para com isso, não faz sentido nenhum. Tu não sabes o que é que aconteceu, tu estás a perder o momento de agora a viver algo que tu não sabes que se aconteceu. Tu podes morrer de qualquer coisa a qualquer momento, não é? Pode ser agora, sermos atropelados de um acidente, seja o que for, pode ser de amanhã, pode ser depois. Vive, aproveita. Se queres pensar que vais morrer, pensa: olha, como e mostra-me, isto é verídico, ele mostra-me uma notícia de um casal de idosos que morreram os dois com doenças terminais de lado a lado, de cuidados paliativos, de mãos dadas. Pá, e eu pensei, olhei para aquilo e pensei: é bonito. Eu se alguma vez, se eu pensasse que gostava, se fosse morrer de uma doença, que fosse assim, lado a lado, com a minha mulher, de mãos dadas, e eu aos 80 e tal anos, e eu dizer-lhe: eu não te disse que esta merda me os pulmões? Há 50 anos que eu estou a dizer isso. Vou ter que meter uma data de fiz. Deixa estar. Deixa estar. A piada é ótima. Olha, deixa-me ficar agora aqui na Catarina. A Catarina é a tua mulher, tu namorava. Vocês começaram a namorar 18 anos, 18, 19, não é? 1782. Exatamente, pouco tempo depois do terremoto, não é? Exatamente. O terremoto esse também te assustou imenso. O IC do terremoto em 1655 assustou muito o Raminhos. Quando começaste a namorar com ela, pensaste imediatamente: eu vou ter que lhe contar? Não, porque eu nessa altura ainda não tinha noção. Eu só tive noção do que tinha por volta dos 26 anos. Eu tinha as minhas pancadas, mas lá está, eu achava que eu era assim. Eu aos 18 anos quando comecei a namorar com a Catarina, eu acho que de alguma maneira despoltou, é assim, a perturbação obsessiva compulsiva tem aqui neste período da transição da adolescência para a vida adulta um fator que pode explotar a condição. E eu acho que também aqui a própria mudança não só de universidade, eu arranjar uma namorada, isto tudo começou a criar-me aqui mais obsessões. E a primeira obsessão que eu tive, não diretamente relacionado com ela, mas também é algo também muito comum na perturbação obsessiva compulsiva, que é os medos de contaminação por doenças tipo SIDA, hepatite. E se eu lhe faço mal, não é? E depois e se eu lhe faço mal? Pá, e eu comecei a pensar de uma vez que eu tinha cortado o cabelo, pá, e há 7 ou 8 anos, e o barbeiro tinha-me feito um golpe na orelha, aqui atrás com a lâmina, tinha uma coisa simples. E se eu estava naquele barbeiro, quem é que tinha antes de mim? Se ele tinha trocado as lâminas? Ninguém trocava as lâminas nos anos 90. Portanto, estás a ver o escalar. Uma cena que tinha acontecido há 10 anos quase. Sim. E se eu tenho uma doença grave e não sei, e vou pegar à minha namorada e pronto, eu contei-lhe isto. E ela, claro, não lhe fez muito sentido.
Ela percebia o meu desconforto que era real, mas que não lhe fazia muito sentido. Este foi assim a primeira história que ela percebeu: mal, se calhar é melhor eu sair disto. Mas lamento informar-te que não. Não. A porta ficou sempre fechada. Não. Ela nunca abriu a Ela porta. já pensou algumas vezes. Ela já falou disto. Ela já teve dois ou três momentos em que pensou: tipo, eu não aguento, é muito complicado. Do género, não é que eu não gosto dele, mas não aguento. Sim, não é fácil. Já são quantos anos com a Catarina? 20 e tal, desde 98. Houve o receio, quando soubeste que vinham aí filhas, neste caso tens 3, houve o receio de que, pá, e a preocupação, receio e preocupação, eu não quero que elas passem por aquilo que eu passei. Não pensei muito nisso. E já pensei outra coisa, e já conversei isto com um amigo meu que é obsessivo compulsivo também, e que tem filhos, e tem um dos filhos que também tem traços obsessivos, e nas minhas, se tiverem, eu penso uma coisa. Ao início eu pensava, porque há uma carga genética que pode existir nisto. Aliás, essa carga genética existe na minha família. O meu pai era obsessivo compulsivo, Ok. mas nunca soube, só achava que tinha razão em tudo. A minha tia, que era irmã do meu pai, também era obsessiva compulsiva. A minha tia era a clássica. A minha tia, nos anos 90, andava sempre com um frasquinho de álcool na carteira. Olha, muito parecida com o Diogo Beja. És coisa da tua tia, o Diogo Beja? Sim, diga de cara e tudo. Ah, sério? São iguais. E portanto havia aqui esta carga genética. E eu pensei: bem, se algum dia eu passo isto às minhas filhas, e vem aquele sentimento de culpa, mas ao mesmo tempo eu desmontei logo isso e pensei uma coisa que acho que é muito melhor, que é: que sorte esta miúda, ou este rapaz, para quem tiver filhos, não é? Que sorte estar numa família onde a compreendem. Yeah. Onde eu sou capaz de lhe dizer: olha, eu sei que tu estás a pensar isto. Pá, eu já fiz este exercício. Já tive amigos meus que me pediram: olha, o meu filho é obsessivo compulsivo, podes ir falar com ele. Putos de 11, 12 anos. E eu fui falar com os putos, e é ao mesmo tempo muito engraçado tu veres eu dizer assim: eu sei que tu estás a pensar nisto e nisto, e quando tu fazes isto, pensas assim, e tu vês os putos a fazerem assim. Do género, alguém me compreende. Sim, é esta cena. Isso é muito engraçado. Eu já disse à Catarina: gostava que tu estivesses dentro da minha cabeça durante 5 segundos, para perceberes o pânico que é. Porque às vezes há momentos que tu não consegues pôr em palavras. O desconforto, a sensação de morte iminente, a sensação de que a tua vida acabou ali. Pá, só que é tipo, é nascer e morrer todos os dias. Falaste há bocadinho uma coisa muito importante, que é o conforto que tens, e agora até simbolizaste esse conforto com aquele. Isso aconteceu-te, já falaste há bocadinho, quando descobriste que do outro lado do Atlântico tinhas pessoas, e até porque sei que a dada altura, com a internet a ajudar, entraste em fóruns americanos de vez em quando, de fóruns, e percebeste que havia pessoas que também partilhavam de temas que te preocupavam e que provocavam ansiedade. Eu tenho aqui 3 temas que encontrei em conversas tuas que eu vi, e queria que rapidamente falássemos sobre esses temas que te atormentaram. Ponto 1, a doença das vacas loucas. Sim. O que é que te atormentou a doença das vacas loucas, sendo que eu sei que o ponto de partida, uma vez estavas a comer borrego? Exatamente, porque estava a comer borrego, mas pensei: e se, tal como houve a doença das vacas loucas, há uma doença nos borregos e ninguém sabe, isso só se descobre mais tarde. E isso, aliás, essa foi a pancada que me levou à procura mais persistente do que era aquilo com que eu estava a lidar. Porque eu fiquei para aí 2 ou 3 noites sem dormir à pala disso. E tipo a vomitar mesmo, tipo para passar mal, tipo ansiedade extrema. E eu, a partir daí, aquilo, pá, tenho que perceber o que é isto que eu estou a lidar. Porque é isso, porque é um escalar, o isso é uma porta aberta para tu criares o que tu quiseres. Porque é assim, nós temos todos uma expectativa, ninguém controla a sua vida. Nós temos uma expectativa de controle, uma ilusão de controle. Não é? Tu sabias de manhã o que é que ias vestir ou não, mas sabias que vinhas para aqui, o que é que tens que fazer hoje, onde é que vais à noite, etc. Pá, todos nós temos essa ilusão de controle de 99%. Pá, mas todos nós recebemos notícias más. Não é? Do nada. Ou contas que tens para pagar, ou pessoas que partiram e não estás à espera, ou whatever. Seja o que for. E é este 0,1
esta pequena hipótese que se transforma através dessa pergunta do e se? Que estava a possibilidade para tudo. Pá, é possível. É impossível isto acontecer? Ou é provável isto acontecer? Não, mas é impossível. Epá, não. Não. É provável morreres com um raio? Não. Mas é impossível? Também não. Também não. Já aconteceu? Sim. Não é? Portanto, a partir daí está aberto para tudo. Ok. Mais um e se pensaste? Agora falamos também abertamente sobre isto. Tu pensaste eventualmente, e se eu sou gay? Pá, às vezes ainda penso, sinto certo fascínio. Olha, estou aqui a olhar para ti e estou a pensar, fazia este gajo. Mas eu acho graça porque tu falaste abertamente e isto só um ponto final foi colocado na tua cabeça com amigos teus gays a dizer: olha, Raminhos, nós temos o chamado o gaydar e tu não és. Sim, mas não servia de nada na altura. E lá está, porque é que eu falo muito dessa questão do isso? E olha, ainda há pouco tempo eu estava num evento público e foi um puto falar comigo a dizer: eu também tinha a cena do ser gay, de achar que era gay. Ele era obsessivo ou compulsivo e disse isso. E eu falei exatamente por isso, porque isso foi um dos temas que eu descobri através dos livros nos Estados Unidos, de estudos de caso, que é um dos fatores mais prevalentes na perturbação obsessiva ou compulsiva, é esses medos de identidade. Yeah. Ao ponto, isto é tão curioso, que tu tens casos de lésbicas cujo e se eu sou heterossexual. Isto é muito curioso, porque tem a ver com... Vai mexer... O meu psicólogo diz uma coisa muito curiosa, que é a perturbação obsessiva-compulsiva e a ansiedade, mas sobretudo a perturbação obsessiva-compulsiva, não mexe nas tuas dúvidas, mexe nas tuas certezas. Uhum. Eu sempre gostei muito de mulheres. Eu gosto muito de mamas. Sempre gostei. Muito. Sim? Mamas. Sempre gostei e nunca tive dúvidas em relação a isso. No entanto, nessa certeza implantou-se o isso. Exatamente. E a partir daí, porque é que eu estou a pensar nisto? Se eu estou a pensar isto é porque isto pode ser real. E se isto me está a causar desconforto é porque tem um fundo de verdade. Quando na realidade não é nada disso, é um pensamento. Yeah. A grande diferença aqui é que tu focas nesse pensamento. É como no livro do Príncipezinho, quando pergunta ao rapaz o que é que essa rosa tem tão de especial. Ou o que é que essa flor tem tão de especial. Já li há muito tempo, já não. E ele diz: é a atenção que eu lhe dou. Exatamente. E é isto, é a atenção que tu dás às coisas. Às vezes, eu acho que às vezes nós não podemos questionar tanto a nossa vida, porque senão tu abres um buraco para uma data de coisas que te vão tirar do presente. E porque isso é onde a malta que vive na ansiedade e na perturbação obsessiva-compulsiva é isso. Ou está na ansiedade, ou está no futuro, ou está no passado. Yeah. Né? E então essa pancada, cheguei a ir a bares gays, foi super divertido. Chegaste a ir? Fui um bar gay. Mas para ter a certeza? Não, nessa altura eu já estava mais tranquilo e esses meus amigos gays é que diziam: anda lá, um bar gay connosco. E eu: se calhar agora já não é preciso. Eles: anda lá, vai ser um bar igual aos outros. É um bar. Não é igual aos outros. Não é? Não é. Mas sentiste bem? Senti, embora eu quando entrei senti-me como nos filmes, nos westerns, quando tu entras no salão, abres a porta e faz toda a gente assim. Sim. Foi o que eu senti. Okay. Mas foi engraçado, foi uma experiência gira. Só aqui mais uma coisa que eu quero falar, já estamos quase no final, que é, eu entendo isto porque lendo percebo o que é que quer dizer, que é, o tema que te preocupa é o e se eu magoei alguém, e se eu provoquei dano sim. em alguém. Sim. Tão simples quanto gritar com alguém no trânsito, sim. buzinar a alguém. A sequência de e se... A partir daí é que já não faz muito sentido. Mas o e se no trânsito de... o Geirinhas tem uma cena parecida comigo, ou eu com ele, que é, e que também é muito prevalente, e há um livro só sobre isso, de um radialista americano que tinha esta questão, que era ele ia para casa à noite no carro e se passasse por uma tampa de esgoto ou qualquer coisa e o carro fazia bum pum, ele achava: e se eu atropelei alguém e não reparei? Yeah. E o gajo ficava 2 horas à volta no bairro, porque depois isto lá está, tem a ver com várias questões, não são só comportamentais, mas tem a ver com uma questão dos neurotransmissores também. Ficas quase preso em loop, e ele andava em loop até sentir o conforto de ok,
está tudo bem. E este dano eu já tivesse também de achar e se eu atropelei alguém e não vi à noite. E no trânsito, tipo, de buzinar, e se eu buzinei, a pessoa irritou-se e a pessoa tem problemas de coração e tem um ataque cardíaco por minha causa. E depois vou atrás dessa pessoa para ver se o carro dela vai bem. E depois penso, e agora se vais atrás dessa pessoa, ela percebe que está a ser perseguida e agora é que vai ter um ataque cardíaco. Ou seja, os ICs não têm fim. Não tem. Não tem. O IC não existe. Não há fim. Não há... É tão estúpido isto, porque é uma falsa noção. É como ser um toxicodependente. Só que o toxicodependente é sempre aquele chute, não é? Mais um chute, agora é que eu vou ficar bem, agora é que eu vou ficar bem, agora é que isto me vai dar tranquilidade. Agora isto não acaba. Isto não acaba. Portanto, tu tens que cortar o mal pela raiz. E o mal pela raiz é procurar ajuda, procurar estratégias, procurar ajuda às vezes que forem precisas, porque eu não acertei no primeiro psicólogo. Eu acertei para aí ao 4º ou 5º. Não acertei no primeiro. Já o teu psicólogo há quanto tempo? Este meu psicólogo já tenho desde os 26, embora não ande há 20 anos lá, vou por levas. Tive 2 ou 3 anos seguidos, todas as semanas, depois parei de ir, depois voltei a ir, depois vou de 15 em 15 dias, agora estou num período de ir de 15 em 15 dias. Quase tipo vais à revisão da escola, estás a ver? Tipo, explicações às vezes para relembrar a matéria, para relembrar a maneira de lidar com as coisas. Pá, isso é super importante, e acreditar no processo, ter fé no processo. Dito isto, eu não faço nenhuma destas merdas. Nada. Pá, faço, claro que faço, mas é muito complicado, não é? O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas dizem, eu não quero ter o papel da pessoa curada, tipo, olhem aqui, se eu conseguir, tu também consegues. Vamos embora, malta. Não, pá, eu tenho dias que são uma bosta, meu. Eu tenho dias que eu não consigo fazer as coisas. Eu tomo medicação, eu não tomava, eu deixei de tomar porque estava tudo bem e tive que voltar a tomar. Há dias em que eu estou para lidar com os meus problemas e há outros em que eu tenho que aceitar, pá, não vou conseguir. Não vou conseguir enfrentar este medo. E está tudo bem. Vou tentar amanhã. E entender que isso faz parte. Há um ditado budista que diz que... agora deixa-me ver se eu troco sempre isto. A felicidade não é... ou seja, a felicidade não está no fim do caminho. O caminho é a felicidade. Sim. Não é? Portanto... É aproveitar a viagem, não é o destino, aproveitar a viagem. Aproveitar a viagem e perceber, e essa é a maravilha da vida, é que tu podes sempre acordar num dia a seguir, se não morreres à noite, acordas num dia a seguir, mas tens sempre essa possibilidade de acordar e tentar outra vez. E vou pegar exatamente nessa questão para fechar este bolo. Um bolo de 8 episódios. Fechamos com o Raminhos, e quero agradecer, além do Raminhos, aos 7 incríveis convidados que tivemos ao longo desta temporada do Dos Pés à Cabeça. E aproveitando esta questão da viagem, eu acho que é um bom mote para fechar, porque todos nós temos a nossa viagem. Uma viagem que pode ser mais atribulada, menos atribulada, mas não há nenhuma viagem que corra sempre smooth. Nunca há. Não, e é isso, e cada um tem a sua viagem, meu. Toda a gente está a lidar com alguma coisa. Isso foi outra coisa que me fez também falar destas questões sem medo do julgamento. E tenho pessoas que gozam comigo, amigos meus que gozam comigo. O meu agente goza comigo. Quando eu começo a fazer muitas perguntas de trabalho, o gajo diz assim: olha, vai lavar as mãos. Diz-me, pá, mas eu rimo. E tu riste? Eu rimo porque eu penso, este gajo também está cheio de problemas na cabeça dele que eu não entendo. Portanto, todos nós estamos a resolver coisas. É isso mesmo. Isso é que é o importante perceber. Para resolver coisas, falar abertamente com amigos é sempre uma solução. Procurar ajuda também com especialistas é também uma boa solução. E por isso, quer seja uma questão de hipocondria, quer seja uma questão de toque, quer seja uma questão de cuidados exagerados com a nossa própria aparência, tudo isso faz parte de um caminho que todos nós temos que aceitar, temos que resolver da forma que achemos correta, e nunca esqueçamos que às vezes falar com um médico, às vezes falar com quem nos pode ajudar da melhor maneira, medicação também faz parte, e acima de tudo, que esta cabecinha aqui em cima, que a nossa saúde mental esteja da melhor maneira para que possamos continuar a viver da melhor forma. Raminhos, foi um gosto falar contigo. Posso só dizer mais uma coisa? O que tu quiseres. Eu não sou embaixador do Grupo Lusíadas, não estou a ser pago.
para estar aqui, mas já há pouco tinha dito isto. Gosto muito do Hospital do Alto dos Moinhos, é onde eu vou sempre. Também vou lá muitas vezes. Gosto muito dos profissionais e tenho pena que o Sistema Nacional de Saúde não tenha a mesma qualidade por diversas razões que não interessam aqui, mas tem excelentes profissionais, desde os seguranças aos recepcionistas e aos médicos que lá estão, e torna a experiência de ir a um hospital muito mais tranquila. Está dito, está bem dito. Eu sou Vasco Palmeirim, António Raminhos. Se haverá uma nova temporada disto, esperemos que sim. E se cá me quiserem, aqui estarei nesta cadeira com mais malta para falarmos abertamente sobre tudo e mais alguma coisa, sem julgar, sem tabus, a rir também, porque rir só faz bem. Tchau, tchau. Até à próxima. Stripper ou fotos? Já não há. Foi não. Foi abaixo. Está em obras? Não era no Centro Comercial São João Deus. Era. Foi abaixo. Pois foi. Não que eu tenha lá ido alguma vez. Mas eles não estavam lá dentro, pois não.